Estamos de volta, Pastor Hernandes e eu. Privilégio, viu, Tiago? Como é que vai, pastor? Bem, graças a Deus. Que bom. Animado com o programa de hoje. Mais um Trocando Ideias no ar. Obrigado pela sua participação, pela sua companhia conosco. Aproveite, olha só, temos perguntas aqui que os nossos amigos enviaram. Quer mandar sua pergunta também? Faça isso pelo e-mail que está aparecendo aí no seu vídeo, trocandoideias@lpc.org.br. Vamos então bater papo com o Leonardo. Leonardo Lopes mandou a seguinte pergunta. O que fazer com quem guarda rancor? Diz que perdoa, mas está sempre jogando na cara o erro e não quer mais continuar o casamento. Nós estamos falando aqui de uma situação de casamento, então, pastor. Okay. O que fazer com essa pessoa que guarda rancor? Bom, uma pessoa que guarda rancor, ela vive atormentada, ela não tem paz, porque ela está intoxicada por esse sentimento. Possivelmente algum fato aconteceu lá no passado e que não foi bem tratado, não foi bem resolvido no coração. Então isso é um entulho, isso é uma fuligem na alma, né? E a Bíblia diz que uma pessoa que guarda rancor e não perdoa, ela não pode ser perdoada. A comunhão dela com Deus é interrompida, suas orações são interrompidas. E ela vive num tormento emocional, nas mãos aí dos atormentadores da consciência, né? Então, não tem como ter relacionamento saudável, ter casamento saudável, sem o exercício do perdão. Não tem. Pelo jeito aí, a própria pessoa que está guardando rancor está querendo sair do casamento, se eu entendi bem a pergunta. E fica sempre jogando o erro na cara da outra. Então, não tem jeito mesmo desse casamento ser saudável, a não ser que haja cura, que haja perdão, que haja reconciliação, que haja restauração. Talvez a dica para essa questão é a seguinte: a Bíblia diz que nós devemos perdoar, assim como Deus em Cristo nos perdoou. E a Bíblia diz que quando Deus nos perdoa, Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Deus não joga na nossa cara mais aquilo que Ele nos perdoou. Quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, não está dizendo que Deus tem amnésia. Deus não tem amnésia. Deus não tem perda de memória. E nem essa pessoa vai ter. E nem nós temos, né? Não é o nosso caso também. É o nosso caso também. Então, o que significa que Deus perdoa e esquece? Significa que aquela dívida está paga. Que eu não trago mais para a mesa o assunto. Que eu não jogo mais na cara do outro o assunto. Eu me lembro, claro, mas eu não cobro mais essa dívida. Então, talvez é preciso que esse casal aí passe por uma orientação pastoral, buscar ajuda pastoral, num profissional também, da confiança, que possa ajudar a entender o que é perdão. Para que os dois possam ser tratados, a relação possa ser curada, restabelecida. Né? Porque manter um casamento doente também é horrível. Né? É não ter paz, é não ter alegria, é não ter chão firme debaixo dos pés. Então, minha orientação é procure ajuda. E vocês, quem sabe, encontrem uma saída razoável para manter o casamento e um casamento saudável. Pastor Hernandes, a Célia tem uma pergunta para o senhor. Pastor, à luz das Escrituras, a mulher pode pregar a palavra de Deus? Tiago, essa pergunta é uma pergunta recorrente, né? E ela não tem no meio cristão um consenso. Mas eu gostaria de pensar nas Escrituras. Por exemplo, lá em Joel capítulo 2, a partir do verso 28, diz que quando o Espírito Santo fosse derramado, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, homem e mulher, masculino e feminino, profetizarão. Esta profecia de Joel se cumpriu no dia do Pentecostes, porque quando as multidões em Jerusalém
escutam este som, né? Porque o Espírito Santo, ao descer, ele vem como um vento impetuoso, com línguas como de fogo, pousando uma sobre cada um deles. E quem estava lá no cenáculo? Homens e mulheres. As mulheres da Galileia, Maria, mãe de Jesus. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e todos começaram a falar das grandezas de Deus. Então, aquelas mulheres que estavam lá estavam falando. Mas antes disso, quando Jesus ressuscitou, as mulheres da Galileia, que bancaram financeiramente o ministério de Jesus, conforme Lucas 8, foram ver o sepulcro. E elas foram as primeiras a ver o Cristo ressurreto. Elas foram as primeiras a serem comissionadas a ir aos apóstolos, falar para eles que Jesus havia ressuscitado. A maior notícia do Evangelho, Jesus ressuscitou, foi anunciado pelas mulheres. Depois você vai encontrar, em Atos dos Apóstolos, que Filipe, o diácono, tinha filhas que eram profetisas. E nós entendemos, à luz de 1 Coríntios capítulo 14, que o dom de profecia é o dom de pregar, de abrir a Bíblia e expor a Bíblia. Então, eu creio que a grande comissão, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulo de todas as nações, é uma comissão dada à igreja. E a igreja é composta de masculino e feminino, de homens e mulheres. À luz, portanto, das Escrituras, eu creio que a mulher pode e deve pregar a palavra de Deus. Está aí a resposta, então, que muita gente queria. Realmente é uma dúvida recorrente aqui. Obrigado, Célia, pela sua participação. Nós vamos tratar agora sobre a obra da salvação através de Jesus Cristo, na pergunta da Solange Costa. E ela pergunta o seguinte: pastor, a morte de Jesus Cristo na cruz era realmente necessária para a nossa salvação ou poderia ter sido de alguma outra forma diferente isso? A pergunta é interessantíssima, porque imagine você se fosse possível de outra maneira, Deus sendo sábio, sendo bom e sendo justo, não usaria? Por que a Bíblia diz que Deus não poupou o seu próprio filho? Por que o próprio Pai o entregou? Por que Jesus voluntariamente foi para a cruz? Se tinha um meio mais fácil, um caminho mais suave. A morte de Cristo foi absolutamente necessária para a nossa salvação. Por quê? Porque Deus é justo. E sendo justo, a Bíblia diz que Ele não inocenta o culpado. Sendo justo, a alma que pecar, essa morrerá. Sendo justo, Ele não pode passar pano sobre o pecado. Mas, uma vez que o homem é pecador e ele não pode salvar a si mesmo, como é que Deus pode salvar o homem? Como é que Deus pode ser justo e justificador daquele que crê? Foi necessário que Deus enviasse alguém que fosse ao mesmo tempo Deus, ao mesmo tempo homem. Homem para representar o homem. Deus, porque ele tinha que fazer um sacrifício de valor infinito. Se fosse só homem, eu poderia morrer só pelos meus pecados. Mas como ele poderia morrer pelos pecados de todos os que creem? Ele teria que ser Deus. De ter uma vida perfeita, fazer um sacrifício perfeito, em favor de lugares de pessoas imperfeitas. Então, a morte de Cristo foi 100% necessária para a nossa salvação. Ele tinha que ser o sacerdócio e o sacrifício. Ele tinha que ser o profeta e a mensagem. Ele tinha que ser o rei e o servo. E só Jesus se encaixa dentro dessa necessidade. Por isso ele veio,
nascido de mulher, nascido sob a lei, para nos resgatar do pecado, nos libertar do pecado, nos purificar do pecado. Isso retrata muito mais, com muito mais cores, com muito mais eloquência, com muito mais vibração, o grande amor de Deus, que está retratado e resumido em João 3,16, que é a essência da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso. Obrigado, pastor Hernandes, pela sua participação conosco aqui hoje, pelas perguntas respondidas. A gente quer convidar o pessoal de casa a conhecer a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Posso fazer isso, Tiago? Por favor. Você que mora em São Paulo, eu gostaria muito de convidar você para conhecer a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Se você está procurando uma igreja bíblica séria, com um ensino fiel das Escrituras, uma igreja que tem um compromisso com a pregação do Evangelho, com a obra missionária, com socorro aos necessitados, você é o nosso convidado. Se você mora na outra região, você pode acompanhar a igreja pelas mídias sociais, pelo canal do YouTube da igreja, pela IPP TV. E será uma grande alegria receber você. Pastor Arival Dias Casimiro é o nosso pastor e eu estou lá colaborando com ele no pastorado da igreja. Nós teremos muita alegria de acolher você, de receber você, de abraçar você. Deus abençoe sua vida. Vamos ficando por aqui então, pastor? Vamos. Vamos falar tchau pro pessoal. A gente tem que liberar o Daniel, porque ele não tomou café da manhã hoje. É isso mesmo, hein? E ele tá com fome. É desse jeito. Vamos fazer isso. Obrigado pela sua Abraço, companhia gente. com a gente, viu? Deus abençoe sua vida. Um abração.